paz do Senhor. Queria pensar junto com você nesse princípio dessa mensagem, como Deus tem sido bom conosco, como nós temos ouvido mensagens durante esse período da pandemia que nos levaram a crescer espiritualmente, que nos levaram a enxergar coisas que nós não enxergávamos, que nos levaram a amadurecer. Nós ouvimos mensagens belíssimas e com esse alimento espiritual que nós temos recebido, nós estamos com a ajuda do Senhor enfrentando sim esse mar de incertezas. Nós estamos enfrentando todas essas dificuldades, todas essas lutas, e nós estamos crescendo. Nós estamos sendo preparados, treinados pelo Senhor durante esse período. E a mensagem de hoje não é diferente. Deus está nos preparando, Deus está nos treinando para aquilo que virá logo a seguir. E nesse tempo, dentro desse tempo tão difícil, a gente ouve às vezes algum comentário, até em tom de brincadeira, sobre 2020, mas vamos concordar, estamos vivendo uma doença, uma pandemia que nós nunca antes vivida. Já teve terremoto no México, é uma nuvem de gafanhotos, é agora um ciclone, uma ventania tão forte na região sul do país. E somado a tudo isso, todas as nossas demandas, tudo aquilo que nós já tínhamos de dificuldade, todas as crises do nosso país, as nossas próprias crises, as nossas próprias feridas. Que tempo difícil! Sei que você vai concordar comigo, que tempo difícil nós estamos vivendo, mas Deus tem estado ao nosso lado e Ele tem nos ensinado. Nós não somos ingênuos, porque a Bíblia já nos alerta sobre como é que seriam as dificuldades nos últimos tempos, a quantidade de sofrimentos, a quantidade de lutas, aflições, especialmente nesse tempo em que nós nos aproximamos da volta do nosso Senhor, dos últimos tempos. Então, o grande segredo para esse tempo, para essa hora, é o que nós temos experimentado: ouvir a palavra do Senhor, orar, buscar o fortalecimento espiritual, absorver todo esse conhecimento e, com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo, enfrentarmos de frente, com a graça, a companhia dele, tudo isso que estamos vivendo e tudo isso que virá pela frente. Eu não sei se você parou para observar, agora falando um pouco mais no contexto da própria Manaim, tá? Nós que estamos aqui na Moca, da nossa Igreja Evangélica Manaim, nós começamos o ano falando sobre igreja missional, falando sobre a necessidade de sermos uma igreja que olha para fora, que tem a sua relevância, que impacta especialmente as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E existe um senso comum, e esse não é somente um senso comum, mas isso é exemplificado com vidas na própria palavra do Senhor, de que se nós pedimos paciência ao Senhor, como é que Ele nos ensina? Como é que Ele nos prova? Nos colocando em situações de ter que experimentar paciência. Quando nós pedimos domínio próprio, Deus vai nos ensinar e vai nos treinar com situações e conflitos e que temos que exercitar domínio próprio. Então, eu creio que quando nós começamos como igreja a pensar, estudar, orar, de ser uma igreja para fora, de ser uma igreja que influencia, além dos portões, a vida das pessoas, o que é que Deus está nos mandando? Como é que Deus está nos treinando? E nós literalmente, nesse tempo de pandemia, que nós não fazíamos ideia que viveríamos, estamos sendo treinados, capacitados, e estamos literalmente, do lado de fora, tendo que sim, dar bom testemunho, experimentar e provar da fé que temos no Cristo, testemunhar, apoiar as pessoas
e há muito mais ainda que iremos experimentar. Olha que interessante essa leitura. Eu quero compartilhar com vocês agora 2 textos. O primeiro texto está lá em Provérbios, no capítulo 24, somente o versículo 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E o segundo texto está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Interessante que se nós lermos esses 2 textos ao mesmo tempo, como fizemos agora, talvez venha a você uma sensação de contradição ou uma dúvida, porque o primeiro texto fala que nós não podemos mostrar fraqueza no dia da angústia. Em outras palavras, está dizendo, seja forte na hora da angústia. Já o outro texto, o apóstolo Paulo está dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala que ele se gloriaria mais nas suas fraquezas. Fala que quando ele é fraco, então é que ele era forte. Então, será que existe aqui alguma contradição? E o tema dessa mensagem é justamente esse. O que é certo? Ou como é que a gente lida com essas duas coisas? O que é mais importante? A força ou a fraqueza? O que é certo? Ser forte ou se deixar ser fraco para que o poder do Senhor se manifeste? Nós cremos, meus irmãos, que não há contradição na Bíblia. Talvez alguém mais estudioso traga alguns exemplos, alguns poucos exemplos de alguma inconsistência em nomes de pessoas ou de lugares, ou mesmo de datas. Talvez alguém venha com algumas interpretações de algumas passagens e tente provar alguma contradição comparada com alguma outra interpretação. Mas a verdade, e é aquilo que nós cremos, é que não há erro algum na palavra do Senhor, não há contradição alguma na palavra de Deus. Os princípios do Senhor na sua palavra, eles se complementam, eles se encaixam, são como engrenagens perfeitas que funcionam, sincronizadas. A verdade é que ao longo da história, a palavra do Senhor vem sendo ensinada, pregada, conhecida, experimentada, e não há erro, não há contradição, muito pelo contrário. Então, partindo dessa pergunta provocativa e dessa primeira afirmação de que não há erro na Bíblia, a conclusão que nós precisamos chegar já de antemão é que essas duas coisas deverão sempre estar presentes em nossas vidas. Tanto a força na hora da angústia, quanto a fraqueza, no sentido de nos deixarmos ser trabalhados pelo Senhor, tratados por Deus, e que sim, há situações em nossas vidas em que a nossa força não tem valor algum, se o poder do Senhor não se manifestar naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não conhecemos ainda. Aleluia! E sabe qual é o problema? E por isso é importante essa mensagem nesse dia. É que o que nós mais vemos hoje em dia
são os extremos. De um lado, ou a pessoa ela é extremamente fraca, a pessoa é extremamente fragilizada, a pessoa é uma pessoa que tem uma fé enfraquecida, com pouca consistência, com pouca resistência. É o tipo de pessoa que ainda tem uma fé que depende muito da fé do outro, depende muito da oração do irmão, depende muito do suporte do outro. É aquela pessoa que se desfaz diante das circunstâncias, é aquela pessoa infrutífera, é aquela pessoa que paralisa diante das adversidades. E no outro extremo estão aquelas pessoas que são aparentemente fortes o tempo todo. É aquele tipo de pessoa que no seu discurso, e às vezes até na sua prática, enfrenta qualquer coisa. Ela se apropria de determinados chavões, ou palavras, ou discursos de efeito. Sabe, meio tipo o apóstolo Pedro, ou o discípulo Pedro? E a pessoa, então, ela não expõe fraqueza nenhuma. É a pessoa que o tempo todo topa tudo, qualquer desafio, qualquer enfrentamento. Não expõe nenhuma fragilidade, nenhuma fraqueza. Mas sabe o que acontece? Se machuca, se frustra, fracassa, tentando ainda, como aquela nossa vida antes de Cristo, onde controlamos tudo, onde fazemos tudo na força do nosso próprio braço. Percebem? Então, existem os dois extremos, e é sobre isso que eu quero falar nesse dia com você. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Por isso o título dessa mensagem é força ou fraqueza? Então vamos detalhar um pouco mais estes princípios. O primeiro princípio, a primeira afirmação para você nesta manhã, é que nós temos que ser fortes. Você e eu precisamos ser fortes. Nós lemos lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Uma coisa fundamental nesse princípio, meu querido irmão, minha querida irmã, é termos consciência de que nas nossas vidas nós sempre teremos adversidades, as lutas, as aflições, as provações sempre vêm. É certo que elas virão. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, ele fez essa afirmação: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava aqui orientando os seus discípulos de que ele iria morrer, iria ascender os céus depois de ressuscitar. Ele iria para junto do Pai. E os discípulos precisavam saber que as aflições certamente viriam. Mas eles não poderiam parar. Eles precisariam continuar servindo, mesmo no meio das aflições. E é lindo que, junto com esse alerta, Jesus já dizia para eles: olha, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo, que dará para vocês o conhecimento, que guiará a vida de vocês, que será a companhia de vocês em todo o tempo. Irmãos, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de adversidade. Mas como cristãos maduros, nós precisamos ter essa consciência e essa convicção de que certamente essas adversidades e essas aflições, elas vêm. O dia mau vem. Mas nós precisamos ser fortes. Não podemos parar. Não podemos
nos entregar ao medo e paralisar. A nossa força será mostrada quando? A nossa força será mostrada no dia da angústia. Se estiver tudo bem, se der tudo certo, se for sempre bonança, como é que nós seremos treinados pelo Senhor? Como é que nós iremos testemunhar os feitos do Senhor em nossas vidas? O conhecimento e a experiência que temos tido com Ele, se não enfrentarmos adversidades. Se não houver o dia mal, como é que nós vamos mostrar para as pessoas que há sim uma diferença quando enfrentamos dificuldades com o Senhor ao nosso lado, conhecendo o caráter do Senhor, experimentando a sua companhia e as suas bênçãos? Como eu falei num dos sermões recentes que eu preguei aqui, uma coisa é termos consciência, entendimento racional de como agir, do que fazer na hora da angústia, na hora da dificuldade. Outra coisa, muito melhor no sentido de aprendizado, é quando a gente vivencia essas coisas na prática. De verdade, nós só teremos a lição aprendida quando experimentarmos aflições, quando experimentarmos dificuldades e tribulações. E quando elas vêm, e elas vêm mesmo, nós precisamos ser fortes. E nós precisamos ser fortes, porque a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 34, versículo 19, versículo 20, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles será quebrado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Tem um outro texto que eu amo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que fala que Deus não permitirá que passemos por uma provação, por uma tentação, que não tenhamos forças para passar por ela, que não tenhamos forças para suportar. Querido, ser forte no Senhor não é ter resposta ou solução para tudo. Mas ser forte significa que com a ajuda do Senhor você tem condições de enfrentar, sem paralisar, sem retroceder, sem desmaiar. Sabe qual é o nosso principal problema quando as adversidades vêm? É que quando elas chegam e nós nos sentimos enfraquecidos, a constatação que temos é que nós não fizemos a lição de casa. O que eu quero dizer com isso? Nós não nos fortalecemos como deveríamos. Nós não temos intimidade suficiente com Deus. Não temos conhecimento suficiente sobre a sua palavra. Não temos profundidade. É como se nós estivéssemos com um carro com um motor já com meia vida, ou como tentar andar com um carro sempre na reserva, sem combustível. E me parece que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, ele vai falando sobre isso, que o homem ou a mulher que ouve as suas palavras e as pratica, será como aquele homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, vieram as chuvas, bateram forte contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Amados, os ventos vêm, as tempestades chegam, a pandemia está aí, as crises financeiras vêm, mas se nós formos fortes, ou seja, se a nossa casa, se a nossa fé estiver edificada, fortalecida nele,
podem vir todas essas coisas, mas nós não seremos destruídos. O fogo não nos queimará, as águas não nos submergirão, ficaremos de pé, fortalecidos nele, em nome de Jesus. O nosso problema, então, é que nós não temos essa força necessária, porque nós não cuidamos desse abastecimento que precisa ser contínuo. Nós achamos que a hora difícil não vai chegar na minha casa. Nós não deixamos, nós vamos ouvindo os sermões, mas não deixamos a palavra do Senhor cair no nosso coração. Nós lemos pouco a Bíblia, oramos pouco, e aí quando vem o embate, quando vem a provação, estamos fracos. Mas o princípio aqui é, você precisa ser forte. É igual na medicina. A gente está falando o tempo todo agora de medicina por causa dessa pandemia. Se você não se cuida, se você não cuida do seu corpo, se você não faz exercícios, se você não dorme bem, se você não come bem, na hora que a enfermidade vem, o que acontece? Você não tem força, você se entrega, é acometido por enfermidades. Na nossa vida espiritual, meu querido irmão, é a mesma coisa. Se nós não nos fortalecermos nele, se nós não nos prepararmos através do conhecimento da palavra, da oração, de buscar ter uma vida amadurecida no Senhor, quando vem a provação, nós estamos fracos, não conseguimos enfrentar, somos como uma casa edificada sobre areia, e aí então vem o vento e a tempestade, e essa casa, literalmente, ela cai. Por isso, meu querido, essa mensagem, nesta manhã para o seu coração, Deus está falando com você. Nós temos a oportunidade de buscar recuperar esse tempo perdido, nos fortalecermos no Senhor. As adversidades estão aí e elas virão nos últimos tempos cada vez mais fortes, mas com a ajuda dele, com esse preparo no Senhor, nós iremos ter a capacidade de enfrentá-las. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E eu termino, querido, sobre esse primeiro ponto, de que temos que ser fortes, te dizendo, sabe, existirão momentos em nossas vidas em que ser forte ou não ser forte não será uma opção. Você precisará ser forte. Por isso, abra o seu coração nesse tempo. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida e busque esse fortalecimento na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E a segunda coisa, o primeiro é que nós temos que ser fortes, sim, para enfrentar todas as adversidades. E o segundo princípio é que nós temos que também reconhecer as nossas fraquezas. Nós lemos já o texto, o apóstolo Paulo ele fala, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Como eu dizia no princípio, além de sermos fortes, junto com essa disposição, com esse preparo da parte de Deus para termos força na hora da angústia, nós também precisamos aprender a reconhecer e expor as nossas fraquezas. Você e eu temos uma coleção, uma lista grande de imperfeições físicas, emocionais, espirituais. Às vezes estamos passando por situações como essa pandemia, que são incontroláveis, que nos enfraquecem sim, que nos trazem limitações físicas, problemas financeiros. Mas, querido, aprenda com esse princípio.
nós não podemos, não devemos ocultar as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Muito pelo contrário, o cristão precisa ter um coração quebrantado. O cristão precisa ter um coração ensinável, um coração aberto e exposto primeiramente a Deus para ser tratado, para ser curado, para ter as suas fraquezas trabalhadas pelo Senhor. Segundo o dicionário, a fraqueza pode ser o quê? Pode ser um desânimo, a fraqueza pode ser um abatimento, um ponto fraco que você tem, um vício. E a pergunta que eu preciso fazer para você nesse momento é: você conhece as suas fraquezas? Quais são as suas fraquezas? Você expõe as suas fraquezas para o Senhor? Você já compartilhou as suas fraquezas com alguém, com o seu cônjuge, se você é casado, para um irmão, para um líder, para um pastor? Esse pode ser um problema muito sério, meu querido. Não há problema nenhum na fraqueza em si, mas na maneira com a qual nós lidamos com ela. Normalmente, nós negamos. Normalmente, nós escondemos as nossas fraquezas. Mas eu creio que nós aprendemos hoje, com o apóstolo Paulo, especialmente nesse texto de Coríntios, que ele tinha tanta clareza das suas limitações, das suas fragilidades, de até onde ele poderia chegar, mesmo que fosse um homem cheio de conhecimento, cheio de preparo. O apóstolo Paulo parece não ter medo de expor, sim, diante do Senhor, as suas fraquezas. E mais do que isso, ele tinha consciência de que as suas fraquezas não o impediam de continuar a obra do Senhor, a vocação que ele tinha, porque ele sabia que acima da sua fraqueza vinha sempre o poder do Senhor que se manifestava sobre isso. E então ele não tinha medo de paralisar, ele não tinha medo de avançar e encarar as coisas. É isso que nós precisamos aprender neste princípio. Conhecer, reconhecer as nossas fraquezas e submetê-las ao Senhor. Nos submetermos para sermos tratados pelo Senhor. Precisamos ser transparentes. Precisamos expor, sim, as nossas imperfeições. Nós precisamos parar de fingir. E o crente, nesse ponto, é mais complicado ainda. Fica o tempo todo, às vezes, fingindo ou omitindo as suas imperfeições. Precisamos parar de fingir que somos perfeitos e expor as nossas falhas, confessar as nossas falhas ao Senhor. Aqui é interessante, porque dá para enxergar dois tipos de pessoas, ou dois tipos de reações diferentes. Há aqueles que escondem completamente as suas fraquezas, continuam com aquele discurso: tá tudo bem, tá tudo certo, eu estou bem, eu estou lidando bem com a situação. Mas sabe o que acontece? Esse tipo de pessoa se isola. Esse tipo de pessoa paralisa, se esconde. Mas há um segundo grupo, ou um segundo tipo de reação, que são aquelas pessoas que são, de novo eu cito o apóstolo Pedro, é aquele tipo de pessoa que fala: eu enfrento qualquer coisa, eu sou crente, eu enfrento qualquer situação, Deus está comigo. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas vão dando cabeçadas, essas pessoas vão sofrendo, essas pessoas vão se frustrando, porque muitas vezes as suas fraquezas não foram trabalhadas, não foram tratadas, permanecem escondidas e precisam ser tratadas, e precisam ser curadas. Não há problema, meu irmão, em reconhecer as suas fraquezas, as suas feridas. Muitas pessoas vêm para Jesus, se convertem e não passam por um discipulado. Colocam as coisas debaixo do tapete. Muitas vezes com o discurso de que
Está tudo resolvido, eu aceitei a Jesus, mas vivem experimentando ainda constantes derrotas em determinadas áreas. E isso precisa ser resolvido. Deus está falando com você hoje, meu irmão. Não tenha medo de expor a sua fraqueza. Busque ajuda nele. Busque ajuda com o seu líder. Busque ajuda com esse irmão mais próximo a você. E eu repito para você nessa manhã. Você conhece quais são as suas fraquezas? Você já falou com alguém sobre elas? Às vezes, querido, você está sofrendo porque você não tem assumido essa condição de que numa determinada área você tem fraqueza, não consegue, ainda não está preparado e você não se expõe para ser curado. Você continua agindo, continua tentando resolver, continua batendo cabeça, mas hoje Deus quer curar pessoas assim. Às vezes nós nos achegamos a Deus e temos a nossa bagagem, a nossa história, o nosso conhecimento. Isso não é desprezado, muito pelo contrário. Deus usa tudo isso, mas nós achamos que, do ponto de vista de reino, podemos resolver as coisas do mesmo jeito que resolvíamos antes. E aí está o erro. Hoje é tempo, e Deus está falando conosco, de expormos as nossas fraquezas diante dele, de nos submetermos diante dele e reconhecer que apesar da experiência, da idade, do conhecimento, da nossa história, nós precisamos nos expor, abrir o nosso coração para ele. E querido, Deus irá se manifestar na sua fraqueza. O poder do Senhor irá se manifestar na sua vida. Você, mesmo com as suas fragilidades e fraquezas, Deus te chamou. Existe uma vocação sobre a sua vida. Eu gosto de lembrar de Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar, cheio de medo. Talvez essa fosse a principal fraqueza, mas Deus o chamou. E Deus o colocou de pé para enfrentar os seus desafios. Tem um texto de 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 25. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí mais adiante, ele fala: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas mais fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Que Deus te visite nesse dia, meu irmão. Que você se permita reconhecer as suas fraquezas, sim, para que a força e a manifestação do poder de Deus seja presente para te curar, para te restaurar, e naquilo que não é possível de você próprio, Deus se manifeste e assim você possa ser fortalecido e enfrentar tudo que vem pela frente na sua vida, em nome de Jesus. E por fim, queridos, já ouvimos que sim, precisamos ser fortes. Já ouvimos que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Então, voltando à pergunta original desse sermão, qual é a resposta certa? Precisamos ser fracos ou precisamos ser fortes? A resposta é, e esse é o terceiro princípio, a conclusão, nós precisamos encontrar um equilíbrio. O equilíbrio que nós precisamos buscar está entre expor ao Senhor as nossas fraquezas, permitir que o poder dele se manifeste, reconhecer que tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos e precisamos da manifestação do Senhor e sermos tratados e sermos curados.
E no outro lado, o equilíbrio está no fato de que nós precisamos sim ser fortes. E então, o terceiro princípio e a conclusão desse sermão, nós precisamos voltar à pergunta original. A pergunta era, o que é certo? Nós temos que ser fortes ou nós temos que ser fracos? E a resposta, meu irmão, é que nós precisamos alcançar equilíbrio. Nós precisamos alcançar equilíbrio entre sim sermos fortes nos enfrentamentos, na hora da angústia, mas também expormos as nossas fraquezas. Permitimos que o Senhor se manifeste sobre as nossas fraquezas, para que a glória dele se manifeste. E da mesma forma, possamos vivenciar todos os desafios que temos em nossas vidas. E esse equilíbrio, nós precisamos buscar onde? Primeiro, como foi dito, entre expormos ao Senhor as nossas fraquezas e permitir que o poder dele se manifeste. Reconhecer que em Cristo nós não temos a capacidade de resolver todas as coisas sozinho. E para resolver algumas coisas, nós precisaremos experimentar um tratamento dessas fraquezas, dessas limitações em Deus. Aprender com Ele, aprender com a sua palavra, aprender com o meu próximo, com o meu líder, com o meu irmão. E do outro lado, esse equilíbrio estará no fato de você reconhecer e ter convicção de que nós temos que ser fortes, de que nós precisamos sim, nesse tempo que nós estamos vivendo, buscar nele o abastecimento na sua palavra, na oração, na comunhão, enquanto servimos, buscarmos ser crentes mais maduros, não mais aquele crente que paralisa quando a tempestade chega, não mais aquele crente que para no choro, para na angústia, que retrocede, mas aquele que enfrenta corajosamente, na força do Senhor, todas as aflições que vêm. E a boa notícia é que o Senhor nos ajuda a alcançar esse equilíbrio. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Quer ver? Isaías, capítulo 40, versículo 29 e o versículo 30. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham, mas não se fatigam. Querido irmão, faça a sua parte. Como eu falei, se abasteça. Não ande com o seu tanque na reserva. Não ande com o tanque vazio. Construa alicerces firmes na sua vida espiritual. Construa alicerces sobre a rocha que é Cristo. E o resto o Senhor fará. Ele te dará forças para ser forte na hora da angústia. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor. Tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor. E querido, esperar no Senhor não é ficar parado. Eu vou repetir. Esperar no Senhor não é ficar parado, de braços cruzados ou chorando. Esperar no Senhor é ficar orando, buscando a face dEle, se aprofundando no conhecimento do seu caráter, nas Escrituras, se fortalecendo com outros irmãos, tendo experiências com Ele, servindo. Enquanto você está fazendo essas coisas, esperando nele, Ele responde e Ele dá a força que você precisa. E aí, meu irmão, você não será fraco na hora da angústia.
Você será forte no Senhor. Você fará como lá no texto de Joel, eu vou ler na linguagem de hoje, que fala assim, capítulo 3, versículo 10. Transformem os seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças, até os fracos digam que são valentes. Ou em outra tradução, diga ao fraco, eu sou forte. Daquilo que você já tem, porque se abasteceu, daquilo que você já aprendeu no Senhor, daquilo que você conhece, daquilo que você trabalha, Deus te dará forças e você será valente e você será forte. Da mesma forma, nas suas fraquezas, se você reconhecê-las, mas não somente reconhecê-las, mas buscar uma experiência de cura, buscar uma experiência de aprofundar-se em conhecê-lo e receber esse tratamento no seu coração, o poder do Senhor se manifestará na sua vida. Como um texto que eu acho belíssimo lá em Hebreus, capítulo 11, um pedaço somente do versículo 34, que diz que da fraqueza tiraram força. Isso só será possível, querido, se você tiver consciência da sua fraqueza e permitir abrir o seu coração para a ação da mão poderosa do Senhor. E eu repito, não é ficar parado. Aqui não há passividade, alguém que fica esperando alguma coisa somente cair do céu, mas há uma ação, há uma intenção de reconhecer a fraqueza e se expor e tomar a iniciativa. E sim, aí Deus vem e se manifesta sobre a sua vida. Quando a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo disse, quando estou fraco, então é que eu sou forte, é que ele entendeu que quanto mais fraco, quanto mais eu reconheço a minha insuficiência, incapacidade diante da grandeza de Deus, mais o poder de Cristo se manifesta nas nossas vidas. Quando eu abro mão de achar que sei resolver e posso resolver as coisas do meu jeito, do jeito que eu aprendi dos meus pais, do jeito que eu acho que é certo, e eu permito a manifestação do Senhor nas minhas fraquezas, tanto mais o poder de Cristo se manifesta na minha e na sua vida. Nosso grande erro, querido, está ainda que queremos resolver as coisas, buscamos soluções para as nossas feridas, para as nossas mazelas, para as nossas crises, para as nossas aflições, do mesmo jeito que sempre fizemos. Mas chegou um tempo em que nós precisamos reconhecer todas elas, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, e aprendemos realmente a depender do Senhor. Aí está o equilíbrio, meu irmão. Que Deus te visite nesse dia. Que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, alcançar esse equilíbrio. Ter essa força suficiente para encarar de frente as adversidades. Não recuar mais, não retroceder. Se abasteça, meu irmão, e esteja pronto para esses dias maus. E do outro lado, que o Senhor te ajude. Que nesse dia você abra o seu coração, reconheça as suas fraquezas, se permite ser tratado pelo Senhor, permita a ação sobrenatural do Senhor em situações que você acha que poderia resolver, mas tem tido insucesso, fracasso. Deixa Deus agir, querido. Abra o teu coração, abra a sua mente, ouça a voz do Senhor. Aprenda a depender de verdade do Senhor em toda e qualquer situação. E assim teremos esse equilíbrio de sermos fortes na hora da angústia e reconhecermos as nossas fraquezas diante do Senhor. E então Ele vem e nos visita e nos dá condições de enfrentar tudo isso que vem pela frente. Que Deus muito te abençoe nesse dia, nessa manhã, através da palavra do Senhor. Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos
E eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor. Nós ouvimos a sua palavra, Senhor. E existem, Senhor, algumas respostas, ó Pai, que precisamos dar primeiramente a Ti, Senhor. Primeiro, Pai, reconhecermos as nossas fraquezas diante do Senhor, Pai. Eu oro assim, ajuda esse meu irmão, Pai. Nessa hora abrir o seu coração, Pai. Reconhecer que precisa da ajuda, da manifestação, do poder e da glória do Senhor sobre a vida dele, Senhor. Oro por esses também que estão se sentindo fracos, ó Pai. Frágeis. Que estão, Pai, desabastecidos, sem força, paralisados, apenas, ó Pai, chorando, sofrendo, Pai, e não conseguem se colocar de pé, Pai, para enfrentar com força, Senhor, as adversidades, ó Pai. Visita tanto um como o outro, visita as nossas vidas nesse dia, Pai, se manifesta sobre as nossas vidas, ó Pai, e cura, e fortalece, e restaura, e ensina, e abençoa, Pai, a vida de todos os meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, e essa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus muito o abençoe nesse dia. Seja forte no Senhor. Amém.